Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para responder uma pergunta que nos fora feita hoje. A pergunta é a seguinte: Salomão foi salvo? E que pergunta, hein? Essa pergunta surge porque quando o livro de Reis vai narrar a morte de Salomão, lá em 1 Reis 11, diz que além da filha de Faraó, Salomão tomou outras mulheres, mulheres estrangeiras, moabitas, edomitas, amonitas, sidônias e etéias. E essas mulheres perverteram o coração de Salomão a ponto de o fazer adorar os deuses de suas mulheres. E lá na frente a Bíblia narra no mesmo capítulo a morte de Salomão, sem que o mesmo tenha se arrependido. Todavia, para respondermos a esta pergunta, nós podemos fazê-lo de três formas. Salomão foi salvo? Sim. Por quê? Três razões. Primeiro lugar, Salomão foi o autor de 3 livros da Bíblia Sagrada. 3 livros canônicos. Ele fora o autor de Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Deus jamais teria usado ou inspirado um condenado ao inferno a escrever a sua palavra. Seria algo totalmente ilúcido e contrário à lógica. Portanto, por ser um autor sagrado inspirado por Deus, acreditamos que Salomão sim foi salvo. Segundo lugar, Salomão foi salvo porque no livro de Eclesiastes, que é o livro do final de sua vida, a gente percebe que Salomão, de uma certa forma, se arrepende de tudo aquilo que ele fez. Por isso que ele sempre está dizendo que tudo que há debaixo do sol é vaidade. E em algumas partes do livro ele escreve para que o seu público tema a Deus, como é o caso do capítulo 3, salvo o engano, versículo 14, quando ele diz o seguinte: Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Então, o foco de Salomão é o temor que ele está sentindo e que ele quer passar para os seus leitores. E no final de seu livro, no final de Eclesiastes, no capítulo de número 12, Salomão fecha o livro com esse tom, dizendo, versículo 13 do capítulo 12: De tudo que se ouviu, ou seja, no livro, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Ora, Salomão não foi hipócrita em mandar os outros temer a Deus, sem ele mesmo estar com o coração contorcido e temente a Deus no final deste livro. E como Eclesiastes foi o seu último livro, o livro da sua velhice, no final da sua vida.
E para finalizar, em terceiro lugar, Salomão foi salvo porque o Senhor Jesus faz referência a Salomão. Primeira referência em Mateus, capítulo de número 6. O Senhor Jesus, no versículo de número 28 e 29, diz: E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E a segunda referência, Lucas capítulo 11, versículo de número 33. Na verdade, versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus, nosso Senhor, jamais iria usar Salomão como exemplo, jamais ia fazer referência a Salomão se o mesmo tivesse sido condenado. Portanto, por essas três razões, acreditamos sim que Salomão morreu temendo a Deus, servindo a Deus e na presença de Deus. Para sintetizar e deixar bem didático, grave isso. Salomão foi salvo, quase que não saía. Salomão foi salvo, sim. Por quê? Três razões. Primeira razão, escreveu 3 livros da Bíblia. Deus jamais ia usar um condenado para isso. Segunda razão, o livro de Eclesiastes mostra o seu arrependimento, seu coração contrito. Capítulo 3, verso 14, capítulo 12, versículo 13. E terceira razão, o Senhor Jesus faz referência de Salomão. Amém? Deus te abençoe. Forte abraço